Quem carrega um tesouro na mente deve evitar sua chegada aos lábios. O silêncio nos poupa de inimigos desnecessários. A sabedoria está em saber, não em saberem. Esse pensamento muito interessante é de Samer Aj. Vale a pena refletir sobre isso, porque muitas vezes o não falar sobre alguma coisa é uma atitude inteligente. É uma atitude não que revele egoísmo, revela prudência. Reservar-se, às vezes, significa prudência. Não se expor demais em determinadas coisas. Existem coisas, vamos dizer assim, que fazem sentido quando públicas e outras que não. Fazem mais sentido quando são efetivamente particulares, própria de cada um de nós. Pense sobre isso. Quem carrega um tesouro na mente deve evitar sua chegada aos lábios. O silêncio nos poupa de inimigos desnecessários. A sabedoria está em saber, não em saberem. Reflita. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de continuar com vocês fazendo uma reflexão sobre o que acontece dentro do mundo empresarial. O que é que acontece dentro das empresas? Vamos tentar revelar um pouco esse mundo das organizações para que vocês entendam um pouco da dinâmica corporativa que nada tem a ver com bolsa de valores. Isso é uma coisa que muita gente não entende, não aceita, mas é verdade, porque eu já estive dentro de empresas que negociam ações em bolsa. Eu entendo como é que elas funcionam. Convivi com a diretoria, com o CEO, com conselhos, né? Então eu entendo a dinâmica e sei que a bolsa não é assunto do cotidiano destas empresas. É preciso amadurecer isso, né? Falamos já sobre a tarefa empresarial nos vídeos que antecedem a este. Falamos sobre a tarefa empresarial, primeira metade o planejamento, segunda metade a execução, falamos sobre o sistema de acompanhamento, avaliação e julgamento, falamos sobre atributos da liderança, falamos sobre o papel do líder. Estamos continuando a falar neste vídeo sobre o papel do líder. Porque se vamos olhar empresas, temos que olhar os seus indicadores e também temos que olhar a liderança. Porque essa liderança estará conduzindo essa empresa para os seus próximos capítulos, que poderão ser promissores ou não. Então, olho no líder. Um dos papéis do líder, um dos papéis assim super importantes, é formar equipes vencedoras. Tenha isso em mente, formar equipes vencedoras. É preciso escolher as pessoas certas, já aprendemos isso com Jim Collins, né, em diversos vídeos que aqui compartilhei com vocês. O trabalho do líder é dar o tom, é definir a agenda, dando liberdade para que seus liderados atuem com disciplina e criatividade. Cabe ao líder atuar como uma fonte constante de conselhos, motivação, recursos, com vista à consecução dos objetivos. Cerque-se das melhores pessoas, encontre a pessoa certa para cada um dos desafios, foque nas forças e não nas fraquezas das pessoas, coloque-se sempre no lugar do outro, crie as condições propícias para o crescimento de todos. Um dos árduos exercícios da liderança é garantir o equilíbrio entre as personalidades e as habilidades distintas. Você assistiu o vídeo que fizemos algum tempo atrás sobre o Pep Guardiola? Ele fala sobre essa questão da administração dos egos. Se não assistiu, dá uma maratonada aí para assistir, importante. Um dos árduos exercícios é exatamente conciliar, essas personalidades. Não basta identificar e atrair os grandes talentos,
É preciso assegurar que componham um todo mais poderoso do que a soma dos valores de cada um. Este é um grande desafio, pois um ambiente realizador acaba atraindo pessoas muito independentes, que estão habituadas a fazer acontecer, estão habituadas a brilhar. Trabalhar juntas cria tensão, cria muitas vezes choques. É preciso ser criativo para manter o ambiente saudável. Ser criativo para manter o ambiente saudável. O sucesso depende desse trabalho em equipe, do compartilhamento de ideias, da responsabilidade recíproca e da confiança no apoio mútuo. Isso tudo é um papel estratégico do líder. Indivíduos muito diferentes tendem a compor equipes harmoniosas, ao passo que outros, com vários pontos em comum, geralmente não conseguem ficar na mesma sala, por serem muito parecidos. As diferenças, muitas vezes, criam as condições ideais para um bom desempenho, porque produz complementariedade. O líder deve estar apto a gerir crises e enfrentar as adversidades. Uma comunidade não é um lugar sem conflitos de forma alguma. Quando duas ou mais pessoas se reúnem para um propósito, sempre haverá um conflito. Importante, foque nessa condição de complementaridade. É isso que vai permitir com que a química melhor aconteça, que a química funcione. O interessante é transformar a comunidade num local onde os conflitos são solucionados e os participantes aprendam não a evitar as divergências, mas a ter respeito uns pelos outros, a escutar, a ser assertivos uns com os outros, a ser aberto a novos desafios, novas ideias, valorizar a diversidade que existe em qualquer equipe saudável. Então reflitam sobre isso, porque nós temos aí o desafio, que é o desafio de formar equipes vencedoras. Quando a gente procura, por exemplo, alguns pensadores sobre esse tema, né? Algumas ideias nos parecem muito interessantes para colocar aqui agora. Começo com Sun Tzu, que dizia: os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Os que vencem, vencem antes de ir à guerra. É o planejamento, é o saber o como se comportar na hora da execução. Isso faz toda a diferença. Para se conquistar alguma coisa, é preciso trabalhar muito, com dedicação, afinco, que quase sempre vai exigir renúncias, sacrifícios. E tentar esticar a corda até o limite que cada um imagina ser o seu. Esticar a corda até o limite que cada um imagina ser o seu. Michael Jordan dizia assim: não podemos aceitar o não tentar. Olha que coisa incrível. Não podemos aceitar o não tentar. Michael Jordan, do basquete americano. Celso Furtado, que foi economista brasileiro, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: sem ousar, jamais conheceremos os limites do possível. Sem ousar, jamais conheceremos os limites do possível. E Aristóteles ainda complementa essa seção de frases dizendo: nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A excelência não é um feito, mas um hábito. Então precisamos, através da disciplina, construir hábitos que nos ajudem a ter sucesso. Construir hábitos que nos ajudem a ter sucesso. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Precisamos de pessoas disciplinadas com pensamentos disciplinados. Isso o Jim Collins já falou, comentamos em alguns vídeos atrás. Por fim, eu queria dar uma ênfase
de que o líder é um mestre na arte de conhecer pessoas, ele sabe desvendar seus talentos, ele percebe suas limitações, ele é capaz de transmitir princípios e valores inspiradores, ele costuma liderar pelo exemplo, ele mantém o mesmo entusiasmo todo o tempo e gera melhores e maiores resultados. Com relação à questão da liderança, quero lembrar Colin Powell, que disse: o líder precisa ter comprometimento com sua equipe. Brigo muito com eles, mas brigo muito mais por eles. Muito bom, né? O líder comprometido, ele está sempre focado no desempenho. Ele busca performances superiores, de excelência, que são aquelas que geram resultados ao longo do tempo. A liderança é uma relação de parceria que libera o potencial das pessoas de forma a levá-las ao melhor desempenho possível, alcançando o maior resultado possível. Deve sempre inspirar a equipe, construir uma relação de confiança, demonstrar transparência e instigar o inconformismo com os resultados alcançados. O líder, ele deve buscar o brilho no olhar dos seus liderados. Isso é essencial para que as pessoas se tornem vencedoras. E o que significa isso? É a tradução de vontade, disciplina, determinação, foco no resultado e paixão pelo que faz. Liderar é dar exemplo para que os outros saibam como se faz e se motivem para fazer melhor. O líder é que conduz o liderado de um estágio ao outro, muito mais apurado, que lhe permite alcançar maiores performances, facilitando sua evolução, seu crescimento. Cabe ao líder administrar diferenças, fazendo com que as personalidades se harmonizem, se complementem. Quanto mais as pessoas acreditam em uma coisa, quanto mais se dedicam a ela, mais podem influenciar no seu acontecimento. Essa é uma frase de Dov Evan, israelense, PhD da Universidade de Michigan. O bom profissional sempre será aquele que nunca acha que o que conquistou é o bastante. Ele sempre quer algo mais e está disposto a fazer sacrifícios individuais em nome de um objetivo coletivo. O líder não decide ser líder, quem escolhe são os outros, em razão da sua capacidade de realização, pelos seus valores, pelos seus princípios inspiradores, pela sua capacidade de formar novas lideranças. Esteja atento a essa figura que é o líder, porque o sucesso de uma empresa estará sempre dependendo muito da qualidade desta figura. Este líder pode fazer uma empresa que está em cima do Everest rolar montanha abaixo para a Bacia das Almas. Ao mesmo tempo, o líder pode pegar uma empresa na Bacia das Almas e levá-la para o alto do Everest. Tudo isso depende da liderança, da sua energia, da sua visão, da sua paixão, da sua inventividade, da sua capacidade de inspirar, de mobilizar corações e mentes e fazer as pessoas transpirarem, suarem sangue, suor e lágrimas. E assim, cada um pode ajudar uma empresa de fato a ter sucesso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.